CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. O governo do estado lançou na sexta-feira passada um pacote de investimentos de mais de 4 bilhões de reais para os próximos 3 anos, contando com esse 2020. 3 dias depois, veio uma reviravolta no mercado financeiro no Brasil e no mundo, o que acabou gerando pânico no mercado e, claro, incertezas quanto ao futuro da economia. Será que esse pacote de obras pode ser afetado de alguma forma? Bem, esse é um dos assuntos que vamos conversar a partir de agora com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que está aqui no estúdio da CBN Campo Grande. Bom dia, governador. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ginês. Bom dia a toda a equipe CBN. Um prazer falar com todos os ouvintes e, principalmente, um prazer de poder falar sobre o governo presente. Esse programa democrático, porque o ano passado, vocês acompanharam, nós percorremos os 79 municípios, ouvimos ali as prioridades locais, identificamos o que era prioritário, transformamos isso num programa e agora nós temos, nesses 3 anos, fazer as entregas, que é levar esses investimentos para as 79 cidades do Mato Grosso do Sul. Claro que isso que você acabou de dizer preocupa. Essa reviravolta, né? Até porque a economia ela é globalizada. Nós somos um estado produtor, mas nós vendemos as commodities, que é o soja, que é o milho, minério, nós vendemos os produtos, as proteínas, que são as carnes, e muito dessa venda é para os mercados asiáticos, onde você está tendo um problema. Acho que muito de um pânico global, né, que isso deve arrefecer um pouco. Lógico que preocupa todos nós a questão da saúde, da questão do vírus, do corona, que não é muito diferente de uma gripe, né, como H1N1 e tantas outras, mas a gente tem que se preocupar, mas acredito, em relação ao programa, não teremos grandes problemas, até porque as fontes de recursos, o Fundersul, que é o Fundo Rodoviário, os recursos do OGU, das emendas impositivas, os recursos próprios das economias de todos nós e sul-mato-grossenses, eu não acredito que teremos problema. Acho que o que a gente torce, Ginês, é para a economia voltar a crescer. Essa instabilidade, como nós vimos na segunda-feira, a Bolsa cai 12 num dia, sobe 8 no outro, alguém ganha com isso, e não é a população. Então, estabilidade econômica, crescimento econômico, se o Brasil crescer 2%, o Mato Grosso do Sul cresce 8%, sempre acima da média nacional. Então, eu acredito que a estabilizada economia global, a gente tocar os investimentos e não terá problema em entregar esses investimentos às 79 cidades do estado. Governador, para a gente entender um pouco, qual que é o perfil desse programa, né? São, como o senhor disse, investimentos em 79 municípios. Como que foi traçado isso? Ginês, primeiro assim, eu fui prefeito de 97 a 2004. O governo sempre era ausente das políticas municipais. Parecia que a responsabilidade da infraestrutura urbana era só do município. E não é. Você tem que compartilhar as dificuldades, vamos dizer assim. E é o que nós fizemos. Nós estamos compartilhando os problemas de infraestrutura urbana. Nós estamos entregando e vamos colocar 495 leitos hospitalares novos, que são os hospitais regionais, que estão sendo construídos e vão ser equipados e entregues. Nós estamos fortalecendo segurança pública, mais policiais, mais equipamentos, mais viaturas, mais armamento, inteligência, porque polícia você não faz sem uma inteligência compartilhada. Nós temos um programa educacional, que é a Escola em Tempo Integral, que eu acredito muito. Nós vamos sair de 50 escolas para 180. A escola em tempo integral, você precisa modelar ela para o aluno poder ficar o período integral, que ele fica de manhã e à tarde, ampliar refeitório, climatizar as salas, ar-condicionado, porque ficar o dia inteiro, às vezes, numa sala. Então, você precisa adequar as estruturas. Então, nós vamos levar as estruturas. Saneamento. Nós estamos num projeto que eu já disse para vocês. Nós vamos publicar uma PPP de saneamento, que vai universalizar a coleta e tratamento de esgotamento sanitário nas 68 cidades sobre a nossa concessão. Fora isso, tem 600 milhões de investimento que é próprio da Sanesul. A PPP traz o recurso privado para dentro do saneamento, mas tem o recurso da empresa que contempla e que vai levar investimentos. Então, é um pacote que foi desenhado democraticamente, sem cor partidária. Vocês me perguntam, eu acho que o exemplo foi na sexta-feira, dia 6. Ali, dos 79
prefeitos, tinham 77 presentes. Independente de partido A ou partido B. Por quê? Porque eles sabem que o governo tem o compromisso de levar esses investimentos que lá nas cidades vão... E por que ele é democrático? Porque ele ouviu todo mundo. A prioridade de Anastácia e Aquidauana, que são divididos pelo rio Aquidauana, não é a mesma. Como o Jardim Guia Lopes também não é a mesma. Então, o que eu entendo do governo presente? Nós ouvimos as prioridades, democratizou aquilo que é prioridade de cada local e nós vamos devolver. Não vai fazer tudo, mas as prioridades que foram elencadas, não tenha dúvida, serão todas entregues até o final de 2022. E uma coisa importante, é dinheiro próprio, não é empréstimo. Não tem um centavo que vai ficar de ônus para a população. Eu acho que o remédio amargo, que às vezes nós tomamos, e a população também às vezes paga esse remédio amargo, ele está sendo projetado e vai ser devolvido no maior programa de investimentos que a história do Mato Grosso do Sul já relatou. O maior lançamento de investimentos que nós tivemos foi de 1 bilhão em governos anteriores. Esse 1 bilhão era empréstimo do BNDES. Agora nós estamos falando em 4 bilhões 284 milhões de recursos próprios de todos nós. Vocês também aqui da CBN são partícipes porque vocês ajudam e pagam tributos para que a gente possa devolver para a sociedade como um todo. Governador, bom dia. Como o senhor estava falando agora sobre a grande participação dos prefeitos no lançamento, e também teve uma atenção especial aos prefeitos. Podemos dizer que esse programa ele é municipalista? Olha, Ingrid, é municipalista, porque você ouviu as demandas locais. Eu sempre falo, o governante, às vezes, ele se acha no direito de escolher as prioridades. E é muito melhor você ouvir as prioridades. Quem ouve mais erra menos. E ouvindo as prioridades, nós vamos devolver para as cidades obras estruturantes. Um exemplo, Campo Grande, não foi nós que identificamos, foi a equipe do prefeito Marcos que escolheu a Avenida Mato Grosso, que escolheu a Avenida Bandeirantes, que nós já estamos finalizando, que escolheu obras em bairros da cidade, que agora nós vamos fazer a Calógeras, a Bom Pastor e tantas outras ruas. É uma parceria, o acesso a Moreninhas. Por que eles querem um novo acesso a Moreninhas? Porque está congestionado ali. Então, você abrir um novo fluxo, você vai levar desenvolvimento para uma outra região e vai dar um acesso e com conforto aos moradores daquela região, que é uma região com uma grande população. E não é diferente nas outras cidades. Lá em Itacuru, vamos dizer, na divisa lá com o Paraguai, as lideranças locais escolheram ali a prioridade. Nós estamos atendendo a prioridade das lideranças locais. Três Lagoas, né, a equipe escolheu terminar o hospital regional, que vai ser concluído e entregue esse ano, mas fazer uma alça de acesso, porque para chegar no hospital, você muitas vezes tem que acessar pela BR. BR tem um fluxo muito grande de tráfego, então eles entendem que teria que ter uma rua paralela à BR, e isso está contemplado também no governo presente. Governador, falando em ouvir, nós também temos a participação das pessoas em várias cidades aqui de Mato Grosso do Sul que fizeram perguntas para o senhor. Vamos começar então pela Neuza, lá de Três Lagoas. Olá, governador, aqui é a Neuza Martins de Três Lagoas. Gostaria de saber quanto que vai ficar pronto o hospital regional e se será entregue esse ano ainda. Olha, Neuza, entregue esse ano com todos os equipamentos. Nós temos só em equipamentos para o Hospital Regional 32 milhões de reais. Se você olhar, é quase o custo da obra. Então, olha a importância que é você fazer a obra e equipar. E nós vamos colocar ele em funcionamento, atendendo toda a costa leste aí, porque esse hospital vai ser regional para atender vocês aí de Três Lagoas, mas também todos os municípios aí na costa leste do Mato Grosso do Sul. A previsão até o meio do ano? Eu acredito que até meio do ano está toda a obra pronta. Aí nós vamos colocar os equipamentos e entregar com a contratação dos profissionais, enfermagem, médicos, pessoas capacitadas que vão fazer a gestão daquele hospital. Vamos então lá para Dourados. O Adriano também tem uma pergunta. Bom dia, governador. Meu nome é Adriano, eu moro no bairro Jardim Santa Catarina, em Dourados, e gostaria de saber do governo quais os projetos para a malha asfáltica da cidade. Olha, Adriano, nós temos em Dourados, você acompanhou, nós fizemos aí as 3 avenidas principais, revitalização, recapeamento. Estamos agora fazendo toda a drenagem e recapeamento da Rael Bonfacker.
Está previsto todas as transversais do quadrilátero central, porque nós fizemos as paralelas e agora nós vamos fazer as transversais. A Coronel Ponciano, que é uma rua problemática de vocês, aí você sabe, tem a travessia da BR-163 que vive tendo problemas, é prioridade do governo, só que ali eu pedi ao ministro Tarcísio da Infraestrutura que precisa intervir com a CCR para a gente resolver a travessia urbana da Coronel Ponciano, e muitas outras ruas aí da cidade serão recapeadas. Reconstrução, pavimentação de algumas ruas, acesso, por exemplo, do aeroporto até o trevo de Laguna Carapã, que é o novo acesso, o anel norte, o anel sul de Dourados, tudo isso contemplado nesse pacote de investimentos em infraestrutura, e muitos bairros também, numa parceria aí com a administração local aí da cidade. Governador, nós também temos perguntas que são de outras cidades, que é de Paranaíba, Aparecida do Taboado e Corumbá. Mas a gente vai fazer daqui a pouquinho, já é para um rápido intervalo agora, e daqui a pouco a gente volta então com a entrevista com o governador Reinaldo Azambuja, aqui no CBN Campo Grande. 9h50. E dando sequência à nossa lista de perguntas que estão sendo feitas pelas pessoas de várias cidades aqui do estado, vamos lá vamos ouvir a pergunta do Célio, que é de Paranaíba. Bom dia, governador. Aqui é o Célio de Paranaíba. E eu gostaria de saber quando essa verba vai ser aplicada nas melhorias das ruas de Paranaíba. Obrigado. Olha, Célio, recentemente o governo investiu aí no ano 2018 4 milhões de reais em recapeamento asfáltico nas ruas da sua cidade, que ajudaram a revitalizar algumas ruas. E nesse pacote agora do governo presente está previstos mais investimentos. As ruas, quem escolheram foram vocês. As prioritárias, a gente respeita a decisão local. Um investimento alto em saneamento, principalmente nós levamos aí investimentos de reservação de água, captação e distribuição, e agora esgotamento sanitário. Nós vamos ampliar a rede coletora aí na cidade de vocês, mais rede coletora, mais ampliação de estação de tratamento. Concluímos a ponte do Córrego Barreiro aí, que é um sonho antigo de vocês, né? Você lembra? A ponte de concreto agora que dá acesso ao Córrego Barreiro, e outros investimentos regionais aí. Paranaíba está contemplada no pacote. A questão da infraestrutura urbana é uma decisão local. Nós vamos aportar os recursos, licitar a obra e fazer mais pavimentação. Fizemos 4 milhões no ano de 2018 e agora está contemplado mais investimentos para a região e a cidade de vocês. Vamos lá para a pergunta agora do Vitor, de Aparecida do Taboado. Governador, bom dia. Aqui é Vitor, de Aparecida do Taboado. Eu sou empresário aqui em Aparecida e gostaria de saber com o senhor qual é o bairro que o senhor vai recapear e quais são as ruas, né, que o senhor está destinando uma verba de 3 milhões de reais para Aparecida. Eu gostaria de saber quais são os bairros e quais são as ruas que o senhor vai recapear. Olha, Vitor, você acompanhou aí que nós fizemos a revitalização da Avenida Central de Aparecida do Taboado. Fizemos obras em diversos bairros, pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário, reservação, coleta também e recuperação aí de vias públicas. Esse recurso destinado à Aparecida, a escolha é de vocês, localmente. A administração, é o prefeito, a equipe, os secretários, os vereadores, que identificaram as prioridades. Então, aquilo que foi identificado, nós quantificamos 3 milhões de reais em infraestrutura urbana, fora a questão de rodovias, de acesso, da alça aí do anel, que nós já fizemos a recuperação que liga a divisa com São Paulo. Então, iluminação da ponte, né, recuperação da iluminação da ponte com Santa Fé do Sul, divisa aí com Aparecida do Taboado, e principalmente uma obra extensa de esgotamento sanitário, ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que é muito importante para a universalização do sistema. Coleta aí, teve uma polêmica que você acompanhou aí, do dissipador, né, do esgoto tratado. Isso a gente está resolvendo com a Sanesul e é um investimento importante porque saneamento é qualidade de vida. Qualidade de vida, você investir R$1 em saneamento, você economiza na saúde. E a gente vai respeitar a questão dos bairros, é uma decisão local. Nós colocamos os recursos, mas quem decide localmente é a administração municipal, para onde vai os 3 milhões de investimentos em infraestrutura urbana. A pergunta agora é da Lúcia, lá de Corumbá. Bom dia, governador Reinaldo Azambuja. Meu nome é Lúcia de Souza, sou de Corumbá e eu gostaria de saber quais são os projetos que o senhor tem para a Santa Casa de Corumbá,
para o desenvolvimento da Santa Casa, porque eu vejo muitos usuários reclamando do atendimento, do espaço, do jeito que está a Santa Casa. Então eu queria saber se o senhor tem alguma coisa, tem algo, um projeto. Olha, Lúcia, esses dias eu tive visitando a nova Santa Casa, o novo pronto-socorro. É uma obra que será entregue até o meio do ano, totalmente revitalizada. Nós estamos construindo o pronto-socorro, construindo as enfermarias, construindo a área de urgência e emergência. Paralelo a isso, nós estamos ali, vamos fazer toda a revitalização da área pediátrica e maternidade. Então, toda a maternidade também será revitalizada. É um investimento de 11 milhões de reais. Primeira etapa é recurso próprio do governo do estado, primeira etapa entregue agora já, que é o pronto-socorro que você falou, mas toda a maternidade, enfermarias, a área pediátrica serão revitalizadas. É uma parceria, é um convênio, o governo do estado transfere o dinheiro, a prefeitura licitou e executa a obra. E quanto ao atendimento, acho que tendo um espaço físico melhor, os equipamentos modernos disponibilizados, melhora a qualidade do atendimento com os bons profissionais de saúde que nós temos em Corumbá. Governador, falando um pouquinho da capital, Campo Grande, há também aí uma soma de esforços entre governo e prefeitura, os dois estão entrando aí com valores. Quais são os principais efeitos que nós teremos aqui visivelmente do ponto de vista de obras na capital? Olha, nós estamos tendo, né, Ginês, por exemplo, a revitalização da 14, é a parceria do governo do estado. A revitalização dessas várias ruas que já estão finalizadas, algumas e outras em conclusão, como a Bandeirantes, que a gente vai entregar agora. É parceria. Então é uma parceria que tem dado certo. Ernesto Geisel, canalização do Rio. Os novos investimentos, Moreninhas, a questão ali da Avenida Mato Grosso, que será toda revitalizada e recapeada. As praças esportivas, Guanandizão, nós vamos entregar agora em maio, com o maior evento de voleibol mundial, que é a Liga das Nações, Rússia, Alemanha, Itália e Brasil, jogando aqui em Campo Grande, na véspera das Olimpíadas. O Morenão, assim que a Universidade Federal entregar o projeto, nós vamos fazer uma revitalização do Morenão, para ele se transformar numa praça, não só um estádio de futebol, mas uma arena multiuso, eventos, shows, que é importante para a capital. E a revitalização do Araci Balabanian. Agora falar um pouquinho da cultura. Nós vamos fazer toda a revitalização ali do Teatro Araci Balabanian, porque é importante os espaços culturais também serem preservados. O Parque dos Poderes. Você vai ali no final de semana, de noite, tem muita gente andando ali. Então nós vamos fazer uma revitalização do parque também. Fazer um projeto novo de calçamento, de estrutura, de acessibilidade no parque. Iluminação, vai trocar agora toda a iluminação por LED, está previsto. Então são vários investimentos. Tem obras em bairros como Aero Rancho, Nova Lima, diversos bairros. A Bom Pastor, que é a rua ali onde nós temos a gastronomia, será totalmente revitalizada com recursos do governo do estado, com a prefeitura. Então é uma parceria que tem dado certo. A gente está colocando recursos do governo do estado e o prefeito coloca recursos da prefeitura e a gente toca obras importantes, mesmo no momento que você vê aí os estados combalidos, né? E Mato Grosso do Sul saiu agora, o jornal Folha de São Paulo publicou, é o terceiro do Brasil em investimentos, antes do governo presente, já era o terceiro. Então, com o governo presente, eu acho que a gente avança ainda mais fazendo investimentos na capital e também em todos os municípios do interior. Bem, governador, de certa forma nós demos um passeio aí pelo estado, né, vendo aí algumas questões, algumas demandas das pessoas. Vamos falar um pouquinho do principal efeito político desse programa, né, na vida das pessoas e nas cidades. O que o governo espera aí também converter nesse sentido politicamente? Eu acho que mais importante, fora da política, é as entregas. Eu acho que nós tomamos remédio amargo e de medidas impopulares. Primeiro, para não deixar o Estado quebrar. Hoje, 17 estados brasileiros estão literalmente quebrados. Quem não paga salário não faz investimento, não tem nada. E tem um problema ainda, causa um problema de gestão. Esse ponto é importante. E o remédio foi amargo. Tem aumento de alguns tributos, tivemos a questão do Fundersul, mas eu acho assim, você toma o remédio amargo, mas você tem as entregas. E as entregas elas vão permear pelas 79 cidades. Falando em remédio amargo, muitas críticas vieram, muita gente também reclama que vários impostos
foram aumentados? Como que o senhor avalia? Mas ninguém fala do que diminuiu, né? Quando eu diminuí do diesel de 17 para 12 e não chegou na bomba, ninguém lembra. Mas nós diminuímos 5% o imposto do diesel e hoje é a menor alíquota do país. O álcool nós diminuímos de 25 para 20. Não chegou na bomba. É culpa do governo? Não. Tem que ir para cima do posto de gasolina que não abaixou na bomba. Se você fizer uma pesquisa de preço em Campo Grande, você vai ver diferença de 50 centavos na gasolina ou no álcool de um posto para outro. O que precisa? Pichinchar, pesquisar preço. Porque o governo fez a sua parte. E a questão da gasolina e álcool, eu defendo isso com muita tranquilidade. Eu tenho preocupação com essa questão do aquecimento global. E o Mato Grosso do Sul não é produtor de petróleo, nós somos produtor de álcool. Álcool a cana, ela absorve CO2. Hoje você está vendo os desastres aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil, essas chuvas, cai 200 milímetros em uma hora. Não tem cidade que aguenta isso. Nós temos que preocupar com isso. Nós abaixamos 5 pontos no álcool e aumentamos 5 na gasolina para estimular o álcool. Mato Grosso do Sul já chegou a consumir 30% de álcool. Hoje a gente consome 12% só. Eu quero estimular o consumo do álcool. A questão do consumidor, para ser estimulante, tem que baixar o preço. Agora, é estranho, né? No dia que entrou em vigor a lei, o posto aumentou a gasolina e não abaixou o álcool. A culpa é do governo? Eu entendo que não. Tem que pesquisar preço, tem que olhar quem está abaixando ali. Agora, o Fundersul, realmente nós aumentamos para o setor produtivo, na soja, no milho. E agora nós vamos fazer o quê? Nós estamos devolvendo isso com obras, com investimentos. É algo importante. Recursos não dá em árvore. Recursos você tem que fazer gestão. Então, o remédio que eu falo amargo, que você falou, foi para nós todos, para a sociedade, mas a gente está devolvendo. E no mandato anterior, nós fizemos obras nas 79 cidades. Teve um efeito político. Eu tenho uma gratidão enorme, porque a população me deu oportunidade, no momento de ser reeleito, só 2 governadores, tirando o eixo Nordeste, foram reeleitos. E agora é trabalhar, Ginês, para devolver mais, entregar mais para a sociedade, torcer pela reforma tributária que está lá no Congresso Nacional, simplificação de tributos. E eu estou buscando aí aquilo que é de direito do Mato Grosso do Sul, da Lei Candir, que são recursos que não vêm, que o governo federal segura. Como que estão essas conversas, governador? Tem um termo de acordo que o ministro Gilmar Mendes está propondo, porque agora judicializou. E nós concordamos com o termo de acordo, que é o governo federal devolver aos 27 estados federados de agora, 2020, até 2038, mais de 60 bilhões de reais para todos os estados. É um termo de acordo judicial. Eu estou, inclusive, com a cópia dele que eu recebi ontem à noite no meu WhatsApp. Eu concordei, falei, de acordo, Mato Grosso do Sul, porque é um dinheiro que não ressarce o todo, mas ressarce em parte aquilo que nós perdemos nos anos aí da Lei Candir, que é aquela que desonera os impostos. Tudo que é exportado não paga ICMS. Então isso causa um prejuízo e a União teria que ressarcir. Foi criada em 98 essa lei. Acho que agora a gente consegue fazer um acordo. Não é tudo que a gente esperava, porque nossa perda é muito maior, mas pelo menos é algo importante. Isso que está sendo discutido, os fundos públicos, a extinção, para pagar a dívida, isso é importante, porque nós podemos extinguir também os fundos aqui e pagar a dívida que o Estado tem. Então, tudo isso é uma questão de gestão que a gente está trabalhando e eu acho que a gente vai avançar nessas pautas. Antes de entrar na questão política, e aproveitando para encerrar esse assunto, a questão do ICMS. Houve até um tempo atrás ali um desafio do presidente Jair Bolsonaro em relação à questão do ICMS, que é o principal imposto hoje do governo, e também existe uma união dos governadores com uma proposta bem definida a um fundo, a uma substituição desse imposto. O que o senhor acredita que pode acontecer de fato? A proposta nossa é acabar com o ICMS. Nós já concordamos. Não é só acabar do combustível. É acabar com o ICMS num todo. Porque o ICMS, cada estado legisla de um jeito. Isso é muito ruim para a população. Porque São Paulo, por exemplo, São Paulo zera lá o ICMS da carne e o ICMS do soja. Porque São Paulo, carne e soja não significa nada. Mas ele aumenta no setor industrial. E para nós, Mato Grosso do Sul, significa muito. A gente acaba criando uma competição desleal entre os estados, porque cada estado legisla de um jeito. O que nós propusemos? O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Cabaria PIS, COFINS, ISS, que é municipal, e o ICMS. Vai para o imposto que é no consumo.
Mato Grosso do Sul perde muito com isso. Mas por isso que nós propusemos um fundo de ressarcimento, porque nós não somos um estado consumidor. Nossa população é pequena, nós somos um estado produtor. A gente produz muito, consome pouco. ICMS é imposto de circulação de mercadorias e serviços. Então, eu acho que se a gente tivesse encaminhamento da reforma tributária e o governo federal junto, a gente melhora a questão Brasil como um todo, simplificação. Agora, o presidente fez aquele desafio, acho que num momento ali que ele fala às vezes ali na saída do Palácio, é impossível no momento se acabar só no combustível. Vão acabar no todo, vão fazer uma reforma tributária, mudar o perfil tributário do Brasil, a reforma administrativa que você viu, o Rodrigo Maia está esperando o governo federal mandar, a gente vai melhorando o setor público, porque hoje a gente paga quase que a maioria dos tributos que vocês pagam para custear a Previdência, que é os aposentados, e o pessoal da ativa. O gasto com folha está muito alto. Nós precisamos de uma reforma administrativa para melhorar essa equação, para sobrar um pouco mais de recursos daquilo que todos nós pagamos, porque todo mundo é pagador de tributos, e devolver mais para a população. O governo presente é um programa que devolve um pouco mais para a população em investimentos em todas as regiões. Então, eu acho que a reforma tributária ela é crucial para o desenvolvimento do Brasil para os próximos anos. Vamos entrar um pouquinho na questão política, governador. A gente sabe, né, que esse pacote vai influenciar nas cidades, mas o senhor também espera aumentar a influência do governo já nas eleições municipais deste ano? Eu acho e até que ponto? O governo, todos os governos sofrem alguns desgastes. Quando você tem as pautas negativas, você enfraquece, vamos dizer assim, a aprovação do governo. Mas eu não tenho dúvida que os investimentos começam a melhorar a performance, principalmente das avaliações. Nós temos uma política que é democrática, tanto que você ouviu aqui, nós estamos atendendo as 79 cidades, e eu falo, é importante o partido, é importante você ter a estrutura partidária, mas o mais importante é você devolver para a sociedade os investimentos, independente. Agora, o PSDB está se preparando, né? O partido tem muitos prefeitos, agora é uma eleição diferente, acabou com a coligação na proporcional, então vai diminuir o número de chapas proporcionais de vereadores. O que significa isso? Eu acho que pós-2020 nós vamos ter uma diminuição dos partidos no Brasil, que é bom para a sociedade. Hoje tem 32 partidos, cada um, muitos querendo só o fundo partidário, tá? Precisa diminuir partidos com ideologia própria, que tem algum segmento que ele defende, a gente respeita isso, mas eu acho assim, o governo presente não é algo político partidário, é algo democrático que vai atender as 79 cidades, independente do partido a qual o prefeito ou prefeita são filiados. Eu vou chamar aqui para a nossa entrevista o Adilson Trindade, que é nosso colunista de política aqui na CBN. Bom dia, Adilson. Bom dia, Ginês. Bom dia, governador. Vamos participar aqui junto. Governador, você está falando que o senhor acabou de falar aí que o PSDB está se preparando para essas eleições. E tem muitos prefeitos. Tem o quê? Quase 50 47. prefeitos. 47 prefeitos. O partido está preparado para reeleger os 47 ou aumentar o número de prefeitos nas próximas eleições? Olha, Dilson, 79 municípios, 47 prefeitos, nós temos a ampla maioria. Mas nós também não queremos ser um partido uno, nós queremos respeitar os aliados. Então eu acho que nós vamos dividir aí as cadeiras do PSDB com os aliados e principalmente com uma boa proposta à população. Acho que a população está muito tranquila nas escolhas. Democracia é um regime... que eu falo, apaixonante. Isso significa que o PSB pode diminuir o número de prefeitos? Podemos, eu acho difícil repetir o mesmo número, até porque nós estamos num número grande, de 47, e você tem 79. Então, se você está falando em democratizar, agora, a democracia, Dilson, o bom da democracia é isso, é você escolher, gostando ou não gostando, de A, de B ou de C, isso faz parte da pluralidade da política, às vezes gosta de um candidato ou não. O que a gente tem defendido aos prefeitos? Fazer propostas execuíveis, aquilo que é possível entregar, não vender sonho, porque às vezes o sonho se transforma em pesadelo. Fazer política pública com responsabilidade, porque hoje quem faz gestão tem que ter responsabilidade. É muito fácil a pauta popular, só que às vezes a pauta popular leva ao caos, que é o que acontece na maioria dos estados brasileiros. Hoje nós temos estados quebrados. E eu não estou falando de estado pequeno, não. Estou falando de Minas, de Rio de Janeiro, de Rio Grande do Sul,
São estados que quebraram por políticas públicas ou falta de políticas públicas de governantes anteriores e algumas até atuais que não conseguiram implementar. Então, PSDB, nós vamos dividir com os aliados, vamos conversar, estamos conversando. A política ela é dinâmica, né? Entre esses aliados tem até alguns rivais do senhor, em algumas determinadas regiões, né? Política você não tem inimigo. Inimigo você tem adversários. Tem um lado e o outro lado. A escolha da população. E a democracia, o bom é isso. Às vezes você ganha, às vezes você perde. O PSDB, governador, não deve lançar candidato lá em Dourados, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Não, nós temos um pré-candidato. Tem um pré-candidato. O Marçal Filho é um pré-candidato. O Barbosinha do DEM é Sim, um pré-candidato. vocês podem fazer... O Renato Câmara do MDB é um mas pré-candidato. Renato Câmara do MDB, os três são aliados, né? Não. São seus aliados. Não, apoiam o governo na Assembleia Legislativa. Mas pode ser um candidato desses três, não? Mas não necessariamente o apoio na Assembleia significa que vai proibir algum de ser candidato local. A minha pergunta é se desses três candidatos, pré-candidatos, os dois poderiam abrir mão para apoiar um? Isso não é o senhor está sendo conversando ou não? Isso não é uma decisão de governo. É uma Sim, mas vocês estão conversando política? Eles estão se conversando. Eu sei que o Barbosinho, o Marçal e o Renato estão se conversando. Se eles chegarem no entendimento, muito melhor para o governo. Porque talvez nós teremos um candidato único da base de apoio na Assembleia Legislativa. O senhor vai ser ouvido, evidentemente, por possível liderança, mas não né? Qual que é a sua sugestão lá? É obrigar. Não, a sugestão é do entendimento. Acho que o entendimento faz bem a política. Por que a disputa? Se você pode juntar as boas ideias dos três e transformar num bom projeto para Dourados. Então, eu acho que é isso. Política é isso. Junta as ideias. O senhor fala como se fosse fácil, né? Isso. Não, mas não é impossível. Não é. Não é impossível. Agora, em questão, relação Campo Grande. Campo Grande, o PSDB tem 47 cidades, como o senhor disse, de prefeitos aliados. E parece, né, pelo menos até agora, vem se desenhando aí um apoio, né, do governo, do governador, à reeleição do prefeito atual, Marquinhos Trade. Isso já está consolidado, está estruturado? Nós estamos conversando, né, Ginês, porque isso não é uma decisão do governador, a gente tem que respeitar. Nós temos a Rose, que é uma pretensa pré-candidata, é deputada federal, Beto Pereira, Carlos, Eduardo Rito, tem pretendentes no PSDB. Mas a gente vai buscar, e estamos buscando um diálogo com o prefeito. A gente tá dialogando bem. Na eleição passada, em 2016, nós enfrentamos nas urnas. E o Marcos foi vencedor. Mesmo assim, nós não fechamos as portas em apoiar Campo Grande. Estamos apoiando a administração. Na minha candidatura, o prefeito nos apoiou. E eu acho que o PSDB, não só para Campo Grande, a gente faz alguns entendimentos políticos. E acordos e entendimentos você faz para ser cumprido. E o PSDB é um partido de cumprir os acordos firmados, entende? Então eu acho que nós vamos caminhar para o diálogo. Eu combinei com o Marcos que a partir de abril a gente sentaria PSD, que é o partido dele, com o PSDB, com os vereadores. Nós temos uma bancada grande no Legislativo, está vindo outros vereadores que vão se filiar para a gente ampliar a bancada, que agora é chapa própria. Então, eu acho que o diálogo ele vai prevalecer, certo? Não tem ainda nada definido, mas nós vamos dialogar. O prefeito tem interesse nessa aliança. O PSDB poderia, por exemplo, indicar um vice? Poderia, ou não, né? É algo e coisa, mas dificilmente, se a gente abre mão da gente ter muitas vezes uma disputa, você busca o quê? Ampliar os espaços. O que é ampliar os espaços? Poder indicar o vice, poder ampliar o número de representação na Câmara. Isso também é importante para o partido. Você ter representantes no Legislativo, você tem voz dos representantes que vão ser eleitos pela maioria da população da capital. Então, é um diálogo permanente com o prefeito, com a equipe dele e, acima de tudo, uma boa sintonia, viu, Ginês? Essa sintonia da equipe da prefeitura com o governo do estado traz frutos. A gente consegue fazer política pública que acaba a população ganhando com isso. Então, o caminho aqui, a partir de abril, nós teremos aí as decisões de qual o caminho do PSDB na capital. Governador, existe uma recomendação, uma orientação da direção nacional do PSDB ter candidato próprio nas cidades acima de 100 mil habitantes, né? E o PSDB aqui, nesse caso, se não lançar um candidato próprio, não estaria, vamos dizer, seguindo essa recomendação? Ô, Adilson... Você tem conversado com a direção nacional sobre isso? Bruno Araújo é um amigo, é o presidente nacional. O partido recomenda. Recomendação não é obrigação. Isso. A decisão ela é local.
Ninguém vai dizer para nós o que nós devemos fazer no Mato Grosso do Sul, até porque o PSDB é um partido democrático. Eles não podem impor algo que não for a vontade da maioria do partido aqui no estado, até porque aí seria uma ingerência nas vontades locais. Lógico, recomenda por quê? Porque se a gente tiver candidatura própria nos municípios acima de 100 mil habitantes, a gente fortalece as estruturas partidárias. Você elege mais vereador, você tem uma estrutura partidária mais robusta, você tem um bom diálogo com a população. Mas recomendação não é obrigação. Então eu tenho conversado com o Bruno e não tenho dúvida que eles vão respeitar, até porque o PSDB do Mato Grosso do Sul é o partido que tem o melhor resultado a nível de Brasil, em representação política. Isso dito não é por mim, não, por eles lá da Executiva Nacional. Então eles vão respeitar as vontades que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul. Governador, indo para o final da nossa entrevista, e voltando também ao assunto original, que é o pacote de obras, dá para entender que tudo já está contemplado ou ainda é possível que se tenha uma segunda etapa, um reajuste, vamos dizer assim, né? Uma pré-organização futura para que haja uma nova etapa desse projeto de investimentos no médio e longo prazo? Olha, Ginês, primeiro assim, dizer que as 79 cidades estão contempladas. Então, todas já têm algo definido de investimentos. Agora, não é um projeto imutável. Ele pode sofrer alguma mudança, porque às vezes surge uma prioridade, você precisa de um investimento urgente. Um exemplo, tem 2 portos em construção em Porto Murtinho e não tem acesso aos portos. Isso é prioridade, surgiu ano passado, a obra começou a ser feita agora. Então surgem algumas questões, uma ponte em uma região, que muitas vezes cai a ponte de madeira, urgentemente você tem que fazer de concreto. Então você é um projeto que tem... E outra coisa, vai que a receita nossa melhore, que o Brasil, esse gigante, que antes de 2014, Ginês, nós crescemos 40 anos ininterruptos na faixa de 4% ao ano. O caos veio 15, 16, 17. O Brasil mergulhou na recessão profunda. Foi a pior recessão da história. Isso é muito forte para o cidadão, para a dona de casa e para os governos. Por isso que os governos que não tomaram atitude quebraram. E aí eu falo, nós tomamos atitudes, algumas até duras, mas não deixamos o Estado quebrar. Então, o projeto governo presente, vamos dizer, torcer para que a economia brasileira volte a crescer. Se ela crescer 2%, 3%, de repente a gente tem uma receita. Porque quando a economia cresce, a receita cresce. Quando a economia não cresce, a receita não cresce. Por que a receita do Mato Grosso do Sul de 18 para 19, 19 para 20 não cresceu? Nós tivemos de 18 para 19, 1% de crescimento, que foi o crescimento do PIB brasileiro. Agora, se a economia crescer 4%, 5%, nós vamos crescer nossa receita. E aí você, de repente, ajusta o programa para cima. Mais investimento, mais obras para os municípios. Então, eu acho que ele é um programa que vai cumprir os 79 municípios, mas que também terá a oportunidade da gente ampliar alguns investimentos. Governador, eu quero agradecer a presença e as respostas aqui no CBN Campo Grande. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Parabéns aí a todos vocês, a equipe aí pelo excelente trabalho. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Principalmente dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, ótimo dia. Agradecer também a participação dos ouvintes, né, das cidades que enviaram perguntas aqui para essa entrevista. Agora são 10 horas e 22 minutos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.